Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, Deus ensina que o homem natural não pode compreender as coisas espirituais. E você sabe por quê? Porque o homem natural, ele prefere viver de mentiras. O homem que ele vive pelas coisas naturais, eles preferem viver de ilusão, de fantasia e de mentira. É isso que Deus ensina com a palavra de Deus. E a ciência também, ela está chegando a essa conclusão. Olha só, tem um médico que o nome dele, ele é conhecido como Doutor Bactéria. E ele está causando, porque ele está batendo de frente com muita gente que acreditava que comida adoecia as pessoas. Então, de muito estudar em laboratórios e buscar pesquisas para fazer descobertas, ele entendeu que a alimentação estragada não adoece o ser humano. Independente de ele saber sobre os ensinamentos de Jesus. Então, quando ele é convidado para palestras e podcasts, ele diz que é muito atacado, porque as pessoas não querem aceitar a verdade. Então, quando ele foi para um podcast de uma pessoa que entende da Bíblia, quando ele falava sobre os estudos dele, o outro falava de um versículo bíblico. Então ele dizia: eu vou te levar para minhas palestras, porque as pessoas, elas não aceitam a verdade. Elas querem viver como se a mentira que eles criam na mente fosse verdade. E ele tem que estar dando exemplos e explicando coisa por coisa para tentar convencer as pessoas que não estudam que ele está certo. Ele disse que vive em um dilema para mostrar às pessoas que os estudos é que está certo e não o que ele cria na mente dele. O que aquele ser humano cria na mente dele. Então o ser humano, ele acredita na mentira diante os próprios estudos na medicina. Veja bem, então quando ele soube o que a Bíblia ensina, ele ficou impressionado. Aí ele disse: vou te levar para minhas palestras, porque pelo menos você tem um argumento que cala as pessoas. Aí a Bíblia diz assim em Provérbios 19:20: quem ouve conselhos e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Então a Bíblia, ela ensina sobre a correção de Deus, né? Então quando você não entende nada de Deus, você acha tudo normal. É isso que Deus, ele se refere aos loucos que vivem no mundo sem crer em nada. Então o Doutor Bactéria, ele deu uma lista de alimentações que as pessoas pagam caríssimo na própria alimentação estragada. Queijo, ele disse: queijo vem de quê? Como é que é produzido o queijo? É estragado para poder ser vendido. Cerveja, leite fermentado, iogurte, fermento, levedura, salame, vinho e carne do sol. Olha o tanto de lista de alimentos que primeiro ela é estragada, preparada para poder ela ser vendida, a comida estragada. Então eu separei esses alimentos para mostrar para você que a Bíblia não mente. Enquanto muitos vivem tentando mostrar e provar que a Bíblia mente, tem pessoas que não sabem nada da Bíblia, mas quando vai estudar,
a ciência começa a refletir que Deus realmente existe. Outro detalhe, a história do ovo. Não sei se você ouviu décadas e décadas as pessoas dizer que o ovo causava colesterol, né? Os médicos proibiam as pessoas comer ovo. E hoje em dia foi liberado. Hoje em dia é liberado, o ovo faz bem, todo mundo pode comer até uma placa de ovo, que o ovo não... E cadê aqueles estudos do passado que iludiam as pessoas em acreditar que o ovo era quem causava colesterol nas pessoas? Veja que a Bíblia não mente. Então Deus, lá do trono, ele fica olhando e observando que nada que ele faça na vida de uma pessoa para mostrar a atenção que o sobrenatural e o mundo espiritual existe, nada para ele é válido, por ele não querer acreditar. Quando ele diz que não quer acreditar, para ele tudo é normal. Eu não sei também se você já ouviu falar sobre os atos espirituais em hospitais. Quem tem uma sensibilidade espiritual avançada sabe que quando entra em um hospital, percebe a carga energética que tem em um hospital. Então, quando você entende do mundo espiritual, você já sabe por que é que o hospital tem essa energia negativa. Tem pessoas que elas até recebem demônio no hospital, enquanto está sendo tratada. Ela recebe, ela incorpora o demônio. Então veja que isso não é motivo de uma pessoa ignorar que o mundo espiritual existe, fugir das informações e ter medo de saber. Que muitas pessoas têm medo, elas não querem saber. Porque, na verdade, quando Deus fala na Bíblia que você não tem que ser ignorante, é para não viver sofrendo, achando que é melhor não saber. Porque o demônio é que tem medo das pessoas saber que ele existe. Porque quando um ser humano ele descobre que o mundo espiritual existe, é quando o demônio ele vai perdendo a oportunidade de tirar proveito daquela vida. Ele vai perdendo o espaço pelas pessoas acordarem espiritualmente e saber se defender, buscando a oração e buscando informação. Então, o demônio, ele tem mais medo de saber que um ser humano, ele está acordando, ele está buscando as informações. Onde tem ser humano que ele não quer saber e foge das informações, achando que é a melhor solução. Por isso Deus diz que o ser humano não tem que ser ignorante, porque quando ele é ignorante, ele também está sendo ignorante e odiando a criação de Deus. Por isso que Deus diz, com a palavra de Deus, que as pessoas odeiam a Deus e descumprem todos os mandamentos. Por que as pessoas odeiam a Deus? Porque elas não buscam o conhecimento. Esse médico, ele até fez outro médico, tem muitos médicos que eles sabem da espiritualidade. Ele busca o conhecimento do mundo espiritual. E ele fica impressionado de pessoas não buscar esse tipo de conhecimento. Porque às vezes ele quer ajudar aquele paciente, mas ele não sabe como falar, como se dirigir ao paciente sobre esse assunto, porque ele não sabe como o paciente vai reagir. Qual é a crença daquela pessoa? Até que ponto ele pode passar as informações para aquela pessoa? Então, tem médico que ele não quer saber. Se ele for um médico, por exemplo,
ele é um especialista só nos olhos. Então ele quer ser especialista apenas nos olhos. Se ele for médico de pele, ele quer só ser médico de pele. Ele não abre a visão dele, ele não tem curiosidade. Então ele só estuda a área dele. Então quando ele vai vendo que existe também coisas inexplicáveis na medicina, ele começa a buscar o conhecimento e aí ele abre uma legalidade para que Deus use o médico. Para que Deus use, que tem muitos médicos usados por Deus, não só para ajudar as pessoas, como para alertar pessoas. Eu conheço pacientes que foram para psicólogo e ela disse que ficou impressionada quando chegou no psicólogo. A psicóloga foi falar de Deus. E ela disse, oxe, eu paguei uma consulta e essa psicóloga veio falar de Deus. Por quê? A cliente levou como se tivesse estragado o dinheiro. Como assim? Eu estou pagando uma consulta, a pessoa vem falar de Deus para mim. Veja o tamanho da ignorância. Porque Deus, ele é a base da solução do ser humano. Na área da saúde, na área mental e na área espiritual. Mas para isso o ser humano tem que buscar o conhecimento. Onde tem pessoas que preferem pagar uma consulta e às vezes a consulta não serviu de nada. Ela simplesmente gastou dinheiro, não resolveu o problema e nem sequer uma informação que pode mudar a visão dela enxergar os problemas, o médico não deu. E muitas vezes o médico ele não pode dar. Ele não é que ele não quer dar, ele não sabe como dar, ele às vezes entra em um problema, é criticado, então o médico ele prefere não se meter com a área religiosa, pela ignorância das pessoas. É isso que acontece. Outra coisa que eu queria explicar para você. Quando se fala em um ser humano incorporar um espírito, você veja que não é coisa que a pessoa tem que ter medo. Porque até criança incorpora em terreiro de candomblé. Então, quando um ser humano ele incorpora, ele perde a sanidade mental. Não é causado nenhum dano na matéria de uma pessoa que ela é incorporada. Que o espírito toma a mente e o corpo daquela pessoa. E quando ela volta em si, ela não lembra de nada. Simplesmente é como se deu um passamento e ela não lembra, foi uma vertigem. Ela não lembra dos atos. Para ela não viu o que aconteceu com ela. Então não é coisa do ser humano não querer saber. Então como pode um demônio sair da dimensão dele, entrou numa pessoa, conversou, falou e nada aconteceu, nada demais. E por que as pessoas têm tanto medo de saber que ele existe? Veja que ele só pode fazer isso. Ele não pode fazer além do que isso. O espírito. Ele tem essa permissão. Através dos pecados das pessoas, ele tem a permissão de incorporar. Mas ele não causou dano nenhum na matéria do ser humano. Mas ele tem o poder de causar dano na matéria sem incorporar. Simplesmente setando, como se fala no Salmo 91, a seta do passarinheiro. O que é a seta do passarinheiro? O que o passarinho faz em um alimento? Quando o passarinho ele pica, fica lá a ferida no alimento, fica a marca. Então é isso que no Salmo 91 fala sobre a seta do passarinheiro. Então veja que é mais
desfavorável ao ser humano ignorar a existência da espiritualidade, o ser humano ele perde mais em não querer saber do que ele querer saber. É mais desfavorável para ele não querer saber. Uma coisa que eu fiquei muito impressionada foi quando eu já andando com o Espírito Santo, já depois dos meus milagres, eu fui conversar com uma cliente a respeito dos erros dela. Fui falar na cara dela que ela estava errada, se escondendo para não pagar o que deve. E eu adoeci. Pela primeira vez na minha vida, eu peguei virose, que é uma doença febril, né? E eu fiquei alguns dias para me recuperar. Ali eu fiquei refletindo. Eu disse, quando eu vivia no mundo do pecado, eu nunca peguei virose. Por que eu peguei aquela virose? Porque Deus queria me ensinar. É isso que Deus ensina na Bíblia, que Ele repreende o ser humano, que Ele quer ensinar o ser humano que Deus existe, que Satanás também existe. Mas o ser humano, ele quer viver como se isso fosse mentira. E viver acreditando que a alimentação é quem adoece o homem. Se você parar para analisar, você vê que o morador de rua, ele não vive doente com comida estragada. E aí eu lembrei que uma época o meu filho comeu uma comida podre e eu fiquei impressionada do meu filho não adoecer. Com os meus estudos e as minhas experiências, eu fui juntando. Eu fui colhendo as informações e juntando que realmente o que eu achava, eu estava errada. Mas o que a Bíblia ensina é o que está certo. O que a Bíblia ensina é o que é a verdade. Então é o que a ciência tenta também provar aos seres humanos, que nem toda a verdade que ele cresce sabendo é a verdade verdadeira. E para a verdade entrar na vida daquele ser humano, a mentira tem que sair. A informação, para entrar da forma certa, a gente tem que, além de querer buscar, aceitar a verdade, para não viver uma vida inteira achando que Deus não existe e que tudo aqui na terra é normal. As pessoas naturais, elas dizem assim, tudo para os religiosos é espiritual. Elas dizem assim. Já Deus, lá do trono, com os ensinamentos bíblicos e com as pessoas que Ele capacita para ajudar na terra, Ele diz assim, as pessoas que vivem pela natureza natural, pela matéria, por mais que ela sofra alguma coisa na terra, elas não querem acreditar. Elas querem viver como se Deus não existe. Porque falar o nome de Deus e não acreditar no espírito de Satanás, que é o anjo expulso do céu e que se finge passar por Deus em vários tipos de religião na terra, não adianta. Não é a solução do ser humano buscar o Espírito Santo. A solução do ser humano buscar o Espírito Santo é a Bíblia e a sua vivência. É você vivendo e aprendendo. Você pegando as suas experiências do passado, como Deus fez comigo, pegou as minhas experiências do passado, quando eu vivia de achismo, quando eu não queria acreditar em nada que eu ouvia sobre religião, em nada que eu sentia, mas eu não queria acreditar, e Deus começou a me revelar. E eu comecei a entender quantas batalhas espirituais eu fui vivendo e sem querer acreditar que era espiritual. Eu dizia, tudo é espiritual para quem é da macumba.
e Satanás achando bom, que eu realmente não acreditava que ele existia. Veja como eu perdi tempo, como eu perdi dinheiro na medicina. O ser humano, ele só perde quando ele ignora. É isso que Deus ensina na Bíblia. O ser humano, ele perde com a ignorância. É só a gente buscar o conhecimento que Deus consegue revelar para você o que é verdade e o que é mentira. E quem trabalha em hospitais, eles crêem em muita coisa. Se você trabalha em algum hospital e já viu alguma experiência espiritual, escreva aqui para as pessoas ir entendendo que não é só quem busca o conhecimento que acredita, e sim tem pessoas que não buscam, mas vai vivenciando, vai vendo que você, querendo ou não, existe. Existe. E é por isso que Deus deixou o manual de vida, para que você um dia queira entender se o mundo espiritual existe ou não, se Deus existe ou não. Quando você busca o conhecimento, você aprende que Deus existe e que não é de qualquer forma que Deus invade a vida das pessoas. Deus apenas, ele deixou o livre-árbitro para que você tire as suas conclusões, seja lá em que tempo for, que você busque o conhecimento, tá certo? E deixe o seu like e deixe o seu comentário também. Eu tô amando essa minha busca do conhecimento do Espírito Santo. Tá valendo muito a pena. Eu descobri quantos anos eu vivi enganada pela medicina e pelo meu achismo, que eu achava que eu era muito esperta. Mas ninguém é esperto mais do que o Criador do mundo. Ninguém. A gente se engana, tá certo? E até o próximo vídeo.